Testes de hipótese servem para ajudar o pesquisador a tomar uma decisão, se ele deve aceitar ou não que existe uma diferença ou correlação nas populações de origem de suas amostras. Mas tem muita teoria por detrás disso. Pode parecer confuso no início, mas me acompanhe. O resultado de uma amostra é uma estimativa de qual seria o resultado na população. Quando queremos apenas conhecer esse valor, usamos um intervalo de confiança ou a margem de erro, que nos dá uma ideia da precisão dessa estimativa. Porém, quando queremos fazer comparações entre essas estimativas, seja entre duas amostras ou entre duas variáveis diferentes, a coisa fica mais complicada. Mesmo que tenhamos duas amostras da mesma população, é razoável esperar que cada amostra tenha um resultado diferente, por causa da variação amostral. Então, como podemos ter certeza de que realmente existe uma diferença entre as populações, e que a diferença encontrada não é explicada apenas pela variação amostral? Primeiro, certeza não teremos nunca. Mas da mesma forma que o intervalo de confiança nos ajuda a determinar a precisão de uma estimativa, temos uma ferramenta que nos ajuda a decidir, por aceitar ou não, que existe uma diferença entre os grupos. E essa ferramenta é justamente o teste de hipótese. O teste de hipótese nos ajuda a não sermos tendenciosos nesse momento de aceitar ou não uma diferença ou correlação como reais. Funciona da seguinte forma. Primeiro definimos duas hipóteses, a hipótese nula, escrita como H0, e a hipótese alternativa, escrita como H1. A nula representa a ausência de uma diferença ou correlação, uma igualdade entre os grupos. Já a alternativa representa a presença dessa diferença ou correlação. Existe também uma variação, em que H1 é dada como sendo apenas um maior que o outro, ou apenas menor, e H0 como a ausência dessa relação. Mas por enquanto vamos nos focar no básico. A H0 vai representar a igualdade e H1 a diferença. Então agora eu posso aceitar a hipótese nula como verdadeira ou rejeitá-la em favor da hipótese alternativa. E a partir disso, 4 situações podem ocorrer. Se a hipótese nula for de fato verdadeira e eu aceitá-la, então vou estar tomando a decisão correta. Mas se eu rejeitá-la e aceitar a hipótese alternativa em seu lugar, vou estar cometendo o chamado erro tipo 1, rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. No caso da hipótese nula ser falsa, se eu aceitá-la, vou estar cometendo o erro tipo 2, aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. E nesse caso, se eu rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa, vou estar correto. O teste de hipótese é uma equação que estima a probabilidade de um resultado igual ou mais extremo que o seu, caso a hipótese nula seja verdadeira. E ele faz isso da seguinte forma. Caso a hipótese nula seja verdadeira, a diferença observada nas amostras seria explicada apenas pela variação amostral. Então essa equação vai usar a distribuição dessa variação amostral para calcular a probabilidade de se obter um resultado igual ou mais extremo que o seu. O resultado disso é chamado de valor de probabilidade, e esse valor de probabilidade é o tão conhecido valor P. Então, se esse valor P for muito pequeno, quer dizer que, no caso da hipótese nula ser verdadeira, então estaríamos diante de um evento muito raro, muito difícil de acontecer, de pouca probabilidade, difícil de aceitar. E por ser difícil de aceitar, é que rejeitamos a hipótese nula e optamos por aceitar que deve existir alguma diferença verdadeira entre esses grupos. Aceitamos a hipótese alternativa. Precisamos então escolher qual vai ser o limite entre aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Isso deve ser feito muito antes de se coletar os dados, ainda no projeto da pesquisa, em que definimos o nosso nível de significância, também chamado de alfa, que é o número que vai definir o que é estatisticamente significante ou não em sua pesquisa. Em geral, é costume usar um nível de significância de 5 ou 1%, porque por motivo nenhum na verdade. É apenas um valor arbitrário que começou a ser usado há muito tempo e virou moda. Mas tenha cuidado, é muito comum se pensar que o valor P é a probabilidade da hipótese ser verdadeira. Mas isso é errado. O valor P é a probabilidade de se obter um resultado igual ou mais extremo no caso da hipótese nula ser verdadeira. Em momento algum se calcula a probabilidade da hipótese ser verdadeira. Essa relação não é conhecida e não pode ser calculada. Outros erros comuns são pensar que o valor P determina a intensidade dessa diferença ou correlação, ou que ele diz que o fator avaliado no experimento é o responsável por essa diferença. Tudo isso é errado. A interpretação em relação ao valor P tem valor lógico, apenas verdadeiro ou falso. Apenas aceito ou não aceito que há uma diferença qualquer. Além disso,
O valor P é extremamente influenciado pelo tamanho da amostra. Com uma amostra muito grande, é possível ter um valor P significante mesmo para uma diferença trivial e sem nenhuma importância biológica ou clínica. E por fim, mais uma consideração. Quando o valor P está acima do nível de significância, maior que os seus 5%, isso só quer dizer que você não conseguiu descartar a hipótese nula, você falhou em rejeitá-la, o que não quer dizer que ela seja verdadeira. Você optou por aceitá-la porque o risco de cometer um erro tipo 1 ao rejeitá-la era muito grande, mas agora você pode estar cometendo um erro tipo 2, aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. O teste de hipótese não é feito para encontrar igualdades, apenas para encontrar diferenças. Então veja, por conta de todas essas ressalvas e problemas de interpretação envolvendo o uso de testes de hipótese, e tem muitos pontos que ainda não mencionei, muitos autores se colocam contra essa prática, pois são muitos problemas para se obter um resultado de valor lógico limitado e que é baseado em um nível de significância arbitrário. Isso ainda vem sendo muito debatido, mas é consenso de que sua análise nunca deve se limitar apenas à interpretação do valor P. Mas e você? Tem alguma opinião? Ficou com dúvidas? Comente no vídeo e vamos abrir uma discussão aqui. Obrigado e até mais!